Olá você, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no nosso canal, assistindo mais um vídeo nosso aqui no canal Propia News TV. No dia 5 de junho, esse mês, nós estamos completando mais um dia do meio ambiente. Meio ambiente esse que nos dá toda a sustentação para a vida no planeta Terra. E por falar em Terra, nós vamos lembrar que na mitologia grega, Gaia era a deusa da terra, ou seja, a mãe de todos os seres vivos que existem no planeta Terra. Gaia também vai se entender por um planeta que é, na verdade, um organismo vivo que também se alimenta e precisa de cuidados para viver nos dias de hoje. Há milhares de anos atrás, a natureza, o planeta Terra, vivia com suas próprias condições, sem interferência catastrófica do homem. Ou seja, ele não poluía os rios, os primeiros habitantes da Terra não poluíam os rios, os lagos, eles não derrubavam árvore, só o essencial para sobreviver. Quando eu falo os primeiros habitantes, eu estou falando de centenas ou milhares de anos atrás, desde os neandertais até hoje. Então, era-se tirado da natureza o animal para fornecer o alimento e a pele. Era tirado da natureza a madeira para fazer pequenas cabanas, lanças, arcos e facas, que era madeira. Era tirado do solo quase nada, porque o homem só aprendeu a trabalhar com arado na Suméria há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, bem antes de Cristo isso, 12.000 anos ou mais, na verdade. E de lá para nessa época o homem ele vivia em total condição e conformidade com a terra, sincronizado, vivia totalmente alinhado. O homem não era um malfazejo da terra, ele não fazia o mal para a terra, ele sobrevivia dela e tirava o necessário. Com o passar dos anos, nós fomos nos tornando o principal predador e o principal malfeitor da natureza. Ou seja, o planeta Terra, esse grande organismo chamado de Gaia, a deusa da Terra, a mãe de todos os seres vivos. O homem moderno é, na verdade, o que eu sempre digo, é o único animal, o único ser que faz parte desse mundo complexo, que se ele entrasse em extinção, se deixasse de existir, a natureza não sentiria falta. O ser humano, infelizmente, o homem, a natureza não sente falta do homem se ele entrasse em extinção. Já se a natureza entrar em extinção, nós vamos sentir falta, porque dela dependemos para sobreviver com todos os seus recursos. As águas, a água, a floresta, os mares, toda essa biodiversidade. Então, nesse dia do meio ambiente, que é o dia 5 de junho, alguns alertas estão sendo feitos no mundo. Tsunamis, queimadas, pragas de gafanhoto, chuva em locais onde nunca aconteceu, como não tem a tradição de acontecer, como o deserto do Saara, chovendo forte, inundações inclusive, raios, relâmpagos, trovões em proporções exageradas, as geleiras na Antártica derretendo, e agora mesmo tem um grande bloco de gelo prestes a se soltar. Isso pode provocar um grande tsunami, além do aquecimento global. Então, esse homem de hoje, o Homo sapiens, eu, você, o homem moderno, esse homem precisa mudar os hábitos de vida para com a natureza. Nós estamos extraindo muito dela e são recursos que não são renováveis, ou seja, você tira da natureza, mas você não renova. Então, o homem moderno, o homem capitalista, o homem sapiens, o homem que quer ter um progresso do futuro, mas para isso tem que destruir a natureza, ele tem que repensar
o seu modo de viver. Ele tem que pensar que essa casa para onde nós viemos morar, a terra, quando nós sairmos daqui, em tese, era para deixar bem melhor do que quando nós a recebemos. Mas é o contrário, nós estamos deixando ela suja, desarrumada, usufruindo de todos os recursos da terra, sem colocá-los de volta. Por exemplo, as nossas irmãs, as florestas estão sumindo. O Brasil mesmo consome vários hectares de terra, de floresta, aliás, por dia, para plantação e para alimentação de gado, para plantação de capim, para o agronegócio. E as árvores estão sendo derrubadas. Árvores, inclusive, centenárias, só aqui no Brasil. Sem falar em outros países, como os Estados Unidos, que cobra muito do Brasil, mas tem feito muito pouco por sua floresta. Nós temos um exemplo nos Estados Unidos, como de preservação, o Yellowstone, que é um parque, que é onde vivem os búfalos, que era um animal que fornecia o pelo e a carne para os índios apaches, os comanches e os Sioux. Mas isso depois de uma grande controvérsia, um grande debate e vários movimentos para eles cuidarem, pelo menos do mínimo de suas florestas, que é lá o Yellowstone. O Canadá está muito bem preservado, né? O país vizinho está muito bem preservado, porque lá eles trabalham uma política mais séria de preservação. Mas os Estados Unidos, que gostam de interferir em outros países como o Brasil, ele está deixando de lado os seus afazeres. É o maior emissor de dióxido de carbono do mundo, pelas chaminés, é o maior consumidor de carvão vegetal do mundo, que é encontrado no subsolo da terra, enfim, e fica exigindo dos outros países. Mas, aqui no Brasil, nós também temos agredido com muita veracidade o nosso meio ambiente, para a questão do agronegócio, para a construção de imóveis, enfim, nós também não somos um bom exemplo. Nós temos aqui o pulmão do mundo, que é a nossa Amazônia, que está aí, perdendo árvores, perdendo locais verdes para o agronegócio, para o capitalismo. Então, isso tudo provoca resultados alarmantes no ecossistema, em todo o meio ambiente, porque é tudo uma conexão. E a Terra sente por isso. Inclusive, uma das profecias do Apocalipse dizia que a Terra, no final dos dias, ia sentir dores de parto. E o que é isso? Tremores, que a Terra iria falar, ao estremecer, ela provoca sons. São placas tectônicas, são cavernas sendo demolidas, porque o homem retira o petróleo da terra, e lá onde ele retira o petróleo fica um oco. Aqui mesmo em Maceió, muito perto, nós tivemos aí um exemplo aí num bairro em Maceió, que ficou todo o oco por baixo, começou a ruir os edifícios e as casas, e as pessoas tiveram que sair de lá. Então nesse dia, né, nesse dia do meio ambiente, dia 5 de junho, que não seja só uma data para reflexão. É preciso que você e eu comecem a mudar os nossos hábitos. Vamos ver o que é que a gente consome. Vamos ver o que é que está sendo retirado da natureza. Vamos ver se nós mesmos podemos ajudar de alguma forma, não jogando lixo nos rios, nos lagos. Quem puder plantar uma árvore, plante uma árvore. Tendo mais árvores, nós temos o ar mais limpo, nós temos mais chuva, nós temos toda uma situação de conforto para a terra. As árvores também funcionam como cabelo, não deixando que a terra fique quente, fique com a temperatura controlada. Enfim, seriam tantos exemplos para dar, esse é apenas um manifesto. Se o homem continuar devastando a terra, não vai sobrar nada para gerações futuras. Detalhe, nós estamos roubando do futuro o modo de viver deles. O meu neto, os nossos netos, os seus netos, no futuro, nós já estamos tirando deles, nós já estamos roubando deles o futuro que ainda não chegou para eles. Quando eles chegarem aqui na Terra, vai ver muita coisa que não vai ver mais, algumas coisas como eu e você e nossos avós já viram. Por quê? Porque as gerações passadas e agora a nossa está tirando do futuro deles, roubando. Tão bonito pela manhã, num lugar desse como eu estou aqui, você poder ouvir o canto dos pássaros, é a coisa mais linda que existe. É você poder sentir a brisa do vento, né? Sentir essa umidade que vem gerada
por um ambiente que está em tese preservado. Aqui onde eu estou é um lugar muito bem preservado. Agora mesmo está prestes a chover e a gente tem feito alguma coisa para ajudar. Eu sou um reflorestador voluntário, fiz reflorestamento em alguns lugares, como Canindé, Poço Redondo, Estância, Itapuranga. Propial eu não consegui fazer ainda um trabalho nesse sentido, mas existe alguma coisa já presta a ser feita, né? É carente só de que outros se engajem. E tudo isso que é uma consciência já desenvolvida nesse sentido, de que é preciso plantar árvores, de que é preciso cuidar desse meio ambiente, é preciso cuidar dessa grande casa chamada Planeta Terra, nossa mãe Gaia, né? Para nós vivermos dias melhores e para gerações futuras, né, também chegarem aqui e encontrar a Terra nem tanto devastada. E nós precisamos também pensar nos nossos outros irmãos animais, que são os pássaros, as plantas, as nossas plantas lindas, né, que os antigos veneravam as árvores. Nós estamos, infelizmente, perdendo esse contato com a natureza, perdendo esse contato com a terra e estamos, infelizmente, fazendo com que a vida seja um pouco pior a cada dia que passa. Com poluição, com rios degradados, o mar tem um verdadeiro país de lixo, pleno oceano, em pleno mar, os oceanos estão cheios de lixo, os pinguins estão morrendo, leões marinhos, os corais que é quem faz a oxigenação da terra, ajuda na oxigenação, ajuda na limpeza do ar. Os corais estão morrendo, as temperaturas subindo. Então, que planeta nós queremos para as futuras gerações? Que planeta nós queremos para nós? Nós vamos embora. A média de vida do ser humano é 70 e alguns anos, 80. Feliz daqueles que chegam a 100 anos, debilitados, mas chegam com alguma saúde. Mas o que é que nós vamos deixar para as próximas gerações? Então, nesse mês de junho, e não só nesse dia 5 de junho, dia do meio ambiente, é importante que a gente desenvolva essa mentalidade e mude os nossos hábitos. Muito obrigado, se inscrevam no canal para ter acesso aos próximos vídeos. E vocês que já são inscritos, o nosso muito obrigado. Eu sou Adeval Marques e até um próximo vídeo. Até lá.